A paz do Senhor a todos os brasileiros, salam aleikum a todos os estrangeiros. Eu sou o irmão Cândido, sim, aqui no canal O Menino e o Sol, exatamente, aqui no canal O Menino e o Sol, no nosso quadro, no nosso programa Notícia Real, exatamente. E a notícia de hoje, na Notícia Real, é o seguinte: eu fiz uma pesquisa brasileira, cearense, fortalezense, Vila Manuel-Satiense, Rua Francofortiense, 227ense, na minha casiense. Exatamente, eu fiz uma pesquisa ouvindo todos os canais, a todos os jornais de televisão. Foi todo reviravolta em todos os canais, em todas as redes, e descobri uma coisa muito interessante. Nenhum dos repórteres âncora faz pesquisas sobre ciência, bobodoência, iluquiência e todas as outras coisas aqui no Brasil. Eles procuram pesquisadores de fora, exatamente. O único que se salva é o Datafolha quando é para política, exatamente. Alguém descobriu que a maçã é boa para o coração e para os dentes. Foi um pesquisador de outras terras quem descobriu. Alguém descobriu que tem uma célula dentro do corpo da gente que ela, ao ser motivada, ela causa em você uma grande sensação de cura, de alívio, exatamente. Mas essa notícia não foi dada por um pesquisador brasileiro, foi por um pesquisador lá das outras terras, exatamente. Nenhum jornalista âncora de nenhum jornal aqui do Brasil faz pesquisa com pesquisadores brasileiros, a não ser quando é política com o Datafolha. Eu acho que o Datafolha só cuida de política, exatamente, Na pesquisa de Ibope, você acha que na pesquisa de Ibope, quem é que faz as pesquisas? São os brasileiros ou são o pessoal de outras terras, como eu disse, os pesquisadores de outras terras? E hoje, no nosso país, na reviravolta que está sobre quem é dubi-dubi, quem é pocotó, nessa coisa de quem é certo ou errado, estão transformando o Brasil num galinheiro frutueiro. Exatamente, o que é que eu quero dizer com isso? Porque hoje você abre a televisão brasileira para assistir um jornal, você já não satisfaz com aquele jornal, porque é só um tal de lava água e carro. Lava aquele carro daqui, lava aquele carro de lá, exatamente. Como é possível você querer assistir um jornal para saber de algo interessante se só fala de ladruagem? Você quer fazer uma pesquisa de direito, séria, como um repórter que você queria ser quando era jovem? Vejam só o ovo, o nosso ovo, não sei se dá para ver, mas veja, é um ovo comprado na granja, diretamente na granja, isso, exatamente, um ovo comprado na granja, isso. Então qual a diferença de um ovo comprado na granja para o atravessador? É que o atravessador não vai lhe dar o mesmo preço que na granja. Exatamente, ele vai dar um preço além do que ele quer ganhar. Então, como funciona a história? A história dos pesquisadores, mudando de assunto do ovo. Exatamente, como eu disse, nenhum repórter âncora pesquisa com pesquisadores do Brasil. E enquanto esse lava-carro continua, as pessoas acham que por causa disso o Brasil está em crise, quando na verdade o Brasil nunca esteve em crise, porque até então aquele jornalista que está sentado como âncora não perdeu seu emprego, está ganhando seu saláriozinho ali bem direitinho. Os apresentadores de programa também estão lá, ganhando uns 6 mil, outro 20 mil, outro 30 mil, outro 40 mil reais exatamente de salário e não perderam seus empregos porque o Brasil não está em crise. Por exemplo, se você pegar várias garrafas PET no meio da rua, se você juntar 2 sacos de lixo desses, de saco de arroz,
você tem mais ou menos R$ 5 na mão. Como é que um país pode estar em crise se os brasileiros estão todos trabalhando e querendo trabalhar e querendo ganhar? Exatamente. Esse final de ano nós tivemos uma pesquisa que foi daqui de dentro pelas organizações logísticas. Sim, ainda bem, e não foi nenhum repórter que falou, foi justamente os lojistas que espalharam por aí. Exatamente. Então nós tivemos uma alta, não uma queda de vendas. Exatamente. Então se você vê, preste bem atenção quando você for para o centro amanhã. Vai ter as lojas tudo aberta, vai estar camelô por todo canto, vai estar gente vendendo din-din, vendendo água, exatamente, cocada, almoço, merenda. Como um país desse pode estar em crise? Crise está quem ganha seus 40 mil, 30 mil, 25 mil, 20 mil, 10 mil, 6 mil como apresentador de um jornal ou de um programa de auditório. Porque, gente, se vocês querem crise, vocês não sabem nem o que é crise. Exatamente. Crise é aquela que o país faz guerra com o outro e não tem água, não tem luz, não tem absolutamente nada. As crianças ficam sem ir para a escola e de repente, para completar a situação, vem um terremoto e acaba com algumas cidades. Então, crise é isso. Crise não é dizer que o fulano de tal roubou, o outro roubou. Tem a Polícia Federal para cuidar disso aí, gente. Vocês é que tem língua grande. Pô, quer fazer uma reportagem de verdade? Fulano de tal roubou. Espera a justiça dizer que ele é o ladrão primeiro para depois vocês dizer, caramba. Então, fica aqui o irmão Cândido na firmeza de que nenhum repórter das redes sociais que fazem jornal pesquisam aqui no Brasil. Eles buscam pesquisadores lá de fora. Eu sou o irmão Cândido, aqui no canal O Menino e o Sol, com o programa, com o quadro Notícia Real. Até a próxima!